E aí a gente entra na questão da confiabilidade, confiabilidade que não é confiabilidade, então, com característica, atributo de um produto, e sim é você fazer as coisas de acordo com aquilo que foi prometido para o seu cliente. Então, se você promete para o seu cliente entregar um determinado produto na segunda-feira, 8 horas da manhã, você vai entregar segunda-feira, 8 horas da manhã. Nem a mais, nem a menos. Uma discussão que eu sempre gosto de fazer é: pontualidade é só para atrasos ou pontualidade vale também para casos de entrega antecipada? Vale para os dois. O atraso é ruim, mas às vezes você adiantar uma entrega também é ruim. Por quê? Porque você não sabe se o seu cliente está preparado para receber o produto, se ele tem pessoas que podem fazer o descarregamento do produto. Às vezes ele fez uma programação de trabalho naquele dia, você chega para entregar um determinado material para o cliente, ele fala: olha, eu não tenho como descarregar. Às vezes você não tem espaço para guardar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, pontualidade, o ideal é que você nem atrase e nem antecipe as suas entregas. Consequentemente, a questão da confiabilidade ela é uma coisa sentida. Como envolve pontualidade e pontualidade é você entregar para o cliente, a medição da confiabilidade só será feita quando o cliente receber. Aí ele vai ver se a expectativa dele foi atendida ou não. Se atrasou, com certeza a expectativa dele não vai ser atendida. Se adiantou, às vezes ele pode falar: puxa, olha, me entregou bem antes do que eu estava esperando, mas às vezes não. Olha, o cara pode ficar bravo. Eu não estava esperando que vocês viessem me entregar hoje. Eu não tenho espaço. Tudo aquilo que a gente já falou agora há pouco. Então, do ponto de vista da confiabilidade, um processo confiável ele vai te ajudar a economizar tempo. Por quê? Porque você vai garantir que as entregas sejam feitas dentro do esperado. Então, uma linha de produção ela está esperando uma determinada matéria-prima para 8 horas da manhã. Se por acaso o fornecedor atrasa, o que vai acontecer? Vai atrasar a linha de produção. Então, vários outros processos podem estar esperando que a etapa do processo anterior ela seja realizada. Se essa etapa ela atrasa, consequentemente todo o restante do processo ele vai atrasar. Consequentemente, vai economizar dinheiro. Aqui a gente liga que tempo é dinheiro. Então, nesse caso, quando você tem processos confiáveis, por exemplo, aquela questão de antecipar. Se o seu fornecedor ele antecipou a entrega e você tem que receber naquele dia, pode ser que você tenha que fazer hora extra. De repente, você tem que remanejar um determinado material que está numa área e levar para outra, sendo que, se fosse entregue no dia, você não precisaria fazer esse desperdício, né? Porque isso acaba sendo um desperdício de movimentação. Então, quanto mais confiável for o seu processo, maior será a economia de dinheiro. E também ele vai dar estabilidade ao processo, porque a partir do momento que os processos produtivos, as etapas produtivas, elas vêm sendo trabalhadas, executadas como um reloginho, funcionando direitinho, uma etapa sempre pode ter certeza de que ela vai estar trabalhando no tempo, porque as etapas anteriores vão estar sincronizadas, né, dentro do processo todo. E aqui a gente tem também os mesmos ambientes. Só que nesse caso aqui, quando a gente olha a questão da confiabilidade, o que a gente vê é o seguinte: olha, a proporção de consultas canceladas é mínima, ou seja, quando você marca um determinado atendimento no hospital, eles te atendem. Ou eles ligam: olha, infelizmente o doutor não pode te atender porque ele teve que entrar numa cirurgia de emergência. Ou seja, para aquela pessoa, com certeza deve estar sendo muito importante. Mas para você que tinha uma expectativa de ser atendida naquele horário, você muito provavelmente vai ficar frustrado. Então, aqui num hospital, geralmente a confiabilidade está mais relacionada com o cumprimento dos horários previamente programados. Agora, quando a gente olha para uma indústria, é aquilo que a gente falou agora há pouco. É você ter certeza de que a entrega do veículo para o cliente vai ser dentro do prazo combinado, que a entrega das peças também vai ser dentro do prazo combinado. Numa empresa de transporte, pontualidade essa é essencial. Por quê? Se o veículo atrasa, se o veículo de repente ele leva meia hora para sair, todos os demais pontos do trajeto consequentemente estarão atrasados.
Muito dificilmente você tem processos que adiantem no setor de transporte, geralmente atrasa. Basta você ver, principalmente quem depende aí de aviões, né? É muito comum você chegar para fazer um embarque e aí todos os voos estão atrasados, né? Então é uma área muito impactada, o setor de transportes, pela questão da pontualidade. Portanto, fica a dica para quem é do setor. Quanto melhor for a confiabilidade dos seus processos no que tange à pontualidade, mais competitiva será a sua empresa, mais bem vista pelos consumidores. E aqui a gente tem a questão do supermercado. No supermercado nós temos também como pontualidade, olha, o supermercado está abrindo na hora certa, está fechando na hora certa, a quantidade de itens em falta é mínima, ou seja, os seus fornecedores eles conseguem fazer a reposição dentro dos horários combinados. Quando o cliente ele chega na fila, o atendimento é rápido, ou seja, o tempo de fila ele é mínimo. Por quê? Porque as pessoas vão ao supermercado, elas não vão para passear, elas querem ser atendidas rapidamente porque elas têm outros compromissos. Existem vagas disponíveis no estacionamento? Isso quer queira, quer não, também está ligado com a questão da confiabilidade. Então, esses critérios, eles são importantes e devem ser medidos corretamente. Agora, nós temos também a questão da flexibilidade. Ser flexível significa ser capaz de mudar a operação de alguma forma. Mudar o que especificamente? Mudar o que se faz, mudar como se faz e mudar quando se faz. Então, nesse caso aqui, você vai ter flexibilidade quando você consegue inovar, lançar produtos ou serviços diferentes dentro de um curto prazo. É tradicional a história aí da indústria automobilística. Antigamente nos Estados Unidos, um veículo ele só tinha um novo modelo lançado num prazo de 36 meses. Aí vieram as empresas japonesas, aumentaram os investimentos em desenvolvimento de produtos e aqueles modelos eles eram renovados na metade do tempo, em 18 meses. Quer dizer, você como consumidor vai esperar 36 meses para ter acesso a um novo modelo ou você vai comprar daquele fornecedor que consegue lançar modelos mais recentes? Imagine isso do ponto de vista da indústria de tecnologia. Imagine se o lançamento de computadores se desse de 5 em 5 anos e não na velocidade como nós temos hoje em dia. Provavelmente a sua empresa ela não seria muito competitiva. Flexibilidade também está relacionado com o composto, ou o que nós chamamos de mix. A sua empresa ela oferece flexibilidade a partir do momento que ela consegue oferecer uma ampla variedade de produtos. Imagina você entrando no site de uma montadora de veículos. Quando você vai ali para simular um veículo, você pode escolher os opcionais, você pode escolher a cor, você pode escolher uma série de itens. Se a gente for considerar cada um daqueles modelos com seus respectivos opcionais ou com as respectivas opções que você pode utilizar na configuração de produto, quantos produtos diferentes nós não poderíamos considerar? Com teto, sem teto, roda aro 15, 16, 20, 16, 20 tipos de cores. Quer dizer, isso ajuda na ampla variedade de quem está fornecendo um produto ou serviço. Você tenta cada vez mais personalizar, oferecer uma ampla variedade de modo que uma dessas opções seja aquela que o cliente espera receber. Você também pode ter flexibilidade em termos de volume, que seria o seguinte, olha, o seu cliente ele colocou um pedido pedindo 100 toneladas, mas de repente ele quer a mais, ele quer a menos. Você consegue atender dentro dessa variação que ele te pediu? Pode estar relacionado também com a questão da entrega, tempos de entrega diferentes. Vamos imaginar que o seu cliente ele fez um determinado pedido para a semana 3, mas de repente ele precisa antecipar, de repente ele precisa jogar essa entrega para frente. Você vai atendê-lo ou você vai dizer assim, olha, não tem jeito, porque foi isso que você me pediu, então já estava combinado, não tem como mudar. Se você consegue mudar, você está sendo flexível do ponto de vista da entrega. E aí, nós temos também aqui, no caso, hospitais. O que seria flexibilidade? Quando você chega numa clínica ou num hospital, você tem uma
diversidade muito grande de especialidades. Você consegue ter acesso a diferentes tratamentos. Você consegue ser atendido ou aquele hospital ele não tem uma flexibilidade para receber uma gama muito elevada de clientes, né? Você consegue reprogramar consultas, tanto antecipando, geralmente é mais difícil, mas principalmente postergando essa consulta para datas futuras. Do ponto de vista da fabricação, essa empresa, essa montadora, consegue lançar novos veículos, ela oferece uma variedade grande de modelos, ela consegue fazer o ajuste do volume e também das entregas. No caso de uma empresa de transporte, ela consegue de repente oferecer novas rotas, gerar excursões, ou é aquela empresa que simplesmente faz aquele trajeto do ponto A para o ponto B, ou seja, inflexível. Ela consegue variar locais atendidos, ela consegue fazer ajuste de frequência dos serviços, reprogramar viagens. E no ambiente supermercadista, você consegue lançar novos bens ou serviços. Você consegue ter uma ampla variedade de bens estocados. Repare, antigamente você ia no setor de bolachas, você tinha poucas opções. Hoje as opções elas são tão grandes que você tem aí, né, 10 vezes, 20 vezes mais aqueles produtos que você tinha antigamente. Você consegue fazer um ajuste em termos de número de consumidores sendo atendidos. Se de repente está no horário de pico, você tem a estratégia correta para aumentar o seu número de caixas no checkout, né, para fazer ali a cobrança das compras. Você consegue fazer uma reposição rápida dos estoques à medida que você vê que uma determinada mercadoria não está saindo e outra está saindo mais. Então você tem flexibilidade em reprogramar esses produtos que estão sendo solicitados no momento. E do ponto de vista de custos, você vai ter algum tipo de vantagem competitiva em custos quando você consegue fazer mais barato. Geralmente, essa é a ideia. Então, para isso, você tem que primeiro buscar uma concorrência em preços, ou seja, o seu fator competitivo aí é quanto maior você for eficiente em termos de preço, melhores são as probabilidades de você ganhar mercado. Para isso, você tem que monitorar as suas fontes de gastos, ou seja, quais são os gastos que são mais importantes, aqueles que são mais impactantes dentro do meu setor, ok? Lembrando sempre que o fator custo ele é afetado por todos os outros objetivos de desempenho. Por exemplo, se você pega o aumento da rapidez, consequentemente, para um processo ser mais rápido, você tem que investir mais em melhores processos. A mesma coisa vale para a qualidade, a mesma coisa vale para a flexibilidade. Você não consegue entregar flexibilidade sem pagar o preço por isso. Então, no final das contas, todos os outros aspectos competitivos, quando você os melhora, consequentemente você vai ter um impacto no custo. Se isso tem um impacto no custo, você tem que monitorar o quanto isso vai te deixar mais ou menos competitivo. E aqui, para fazer o monitoramento, vamos também pegar aqueles 4 ambientes que a gente estava estudando. Cada ambiente, cada setor do mercado, ok, vai ter um impacto diferente de custos. Por exemplo, enquanto numa montadora de veículos a maior parcela dos custos está relacionada com compra de materiais e serviços, por outro lado, em um hospital, por exemplo, a maior parte dos custos está relacionado com as tecnologias e com as instalações. É o custo ali dos equipamentos que você compra, geralmente tem que ser equipamentos de ponta, né? Você tem aí sempre que renovar o ambiente, manter as instalações sempre limpas. Então, reparem, você tem impactos diferentes, consequentemente você tem que fazer o monitoramento do ponto de vista da gestão também de maneira sucinta. Então, quando você consegue fazer bem isso, monitorando, por exemplo, olha, qual é o custo médio do meu processo produtivo, qual é a minha margem, ou seja, o que sobra? Quando eu pego a minha venda e diminuo o meu preço de custo, quanto é que está sobrando para mim? Se você consegue fazer essa análise, você consegue traçar cenários, como esse aqui, por exemplo. Olha só, eu tenho aqui
o preço de venda, que é o topo ali da minha barra. Eu tenho a faixa amarela, que é o meu preço de custo, e eu tenho a faixa azul, que é o que me sobra. Ou seja, quando eu pego aqui o meu preço de venda e tiro o meu preço de custo, eu vou ter uma determinada margem. Agora, se eu faço um trabalho, se eu consigo reduzir esse meu custo e continuo vendendo pelo mesmo preço, significa que a minha margem ela vai ser maior. Eu aumentei a minha margem. Consequentemente, está sobrando mais dinheiro no meu bolso. Agora, se eu faço isso, se eu tenho mais dinheiro, eu posso investir mais em instalações, eu posso investir mais no meu negócio. Mas eu posso também utilizar uma outra estratégia. Olha, eu consegui fazer a redução dos meus custos. Só que, ao invés de trabalhar com o mesmo preço de venda, o que eu vou fazer com aquela parcela que eu consegui reduzir? Eu vou converter isso em benefícios para o meu consumidor, ou seja, eu vou reduzir o meu preço de venda. Agora, a minha margem ela continua a mesma. Eu estou tendo a mesma lucratividade, a mesma rentabilidade. Só que aí é que está a estratégia. Se eu consigo reduzir os meus custos, significa que eu posso também reduzir o meu preço. Ao reduzir o meu preço, mais clientes vão me comprar e não vão comprar da concorrência. E eu, consequentemente, consigo ampliar o meu mercado de atuação. Ok? Então, aqui a gente sempre tem que olhar essa questão, tá? Lembrando aqui que então, eu tenho um ambiente interno, que é onde eu vou desenvolver esses meus objetivos, e isso vai, consequentemente, refletir no ambiente externo. Se eu consigo ter mais qualidade, rapidez, custo, confiabilidade e flexibilidade, eu consigo ser mais competitivo perante os meus clientes e os meus concorrentes. Ok? Então, ficamos por aqui e vamos entrar em mais detalhes ainda sobre esse tema da estratégia de produção na próxima aula. Até lá!